sátiros. Eu escolhi essa companhia porque muito se fala dos sátiros, é bem famoso, bem popular, mas eu não conhecia sobre. Então eu resolvi juntar a minha curiosidade em saber e conhecer um pouco mais sobre o grupo e aproveitar para a pesquisa e passar para vocês também. Então acho que é importante, claro que é importante a gente falar e enfatizar o trabalho dos grupos, como a Kit fez, que estão no interior, como o Zico fez também, né, da nossa região, mas dentro da proposta da disciplina é importante a gente também saber os grupos que fizeram história na cena teatral brasileira. E os Sátiros é um grupo de extrema importância para a cena teatral brasileira. Ele foi fundado em 1989 pelo ator Ivan Cabral e o diretor Rodolfo Garcia Vasquez. E em 91, 2 anos depois, o Sátiros fez uma montagem chamada SADES, ou Noite com os Professores Imorais, e foi um espetáculo fundamental para o que o Sátiros é hoje. Dividiu a crítica, porque havia muitas cenas de sexo e escatologia no palco. E esse é bem o estilo dos Sátiros, que optou por trilhar o caminho do teatro experimental. Depois, em 92, com a montagem Saló Salomé, eles começaram a desenvolver o método, que hoje é o método utilizado pelos Sátiros. Eles têm uma metodologia própria chamada Teatro Veloz. Daqui a pouco a gente vai falar dessa metodologia, mas o espetáculo Saló Salomé foi importante para os Sátiros, porque com esse espetáculo eles receberam um convite para participar do FITEI, um festival em Portugal e na Espanha. E dessa participação no festival, o Sátiros montou uma sede em Portugal e ficou trabalhando ativamente em Portugal durante 4 anos. Lá eles desenvolveram várias oficinas teatrais, inclusive a primeira montagem de Nelson Rodrigues em Portugal foi o Sátiros quem produziu. Foi resultado de uma oficina lá e eles montaram um vestido de noiva. Vou colocar a foto. Então essa é uma foto do vestido de noiva. Montagem para os Sátiros. Fica bom para vocês aqui. Os Sátiros também é a primeira companhia de teatro ocidental a se apresentar na Ucrânia após a queda do Muro de Berlim. Depois os Sátiros retornam para Curitiba, eles montam uma sede deles em Curitiba e se dividem entre a sede portuguesa e Curitiba. Mais tarde, nos anos 2000, os Sátiros montam sua sede na Praça Roosevelt, em São Paulo. Eles escolhem a Praça Roosevelt porque é um ponto de prostituição e de usuários de drogas. E fala bem a linguagem dos Sátiros, que tem a proposta de teatro experimental e de modificar as pessoas, de levar acesso ao teatro àqueles que não têm. Então, os Sátiros optam por ir lá, eles estão na Praça Roosevelt há 12, para completar 13 anos, mas no início desse ano eles anunciaram que estão deixando a Praça Roosevelt, porque o lugar deixou de ser o que era, então não tem mais sentido eles continuarem lá. A Praça Roosevelt agora é burguesa e eles estão saindo de lá por vários motivos, um deles porque virou um lugar burguês, um lugar de padarias sofisticadas, de cafés sofisticados, deixou de ser frequentado pela massa, pelo povão, para ser frequentado por mauricinhos e patricinhas que acham bonito frequentar a Praça Roosevelt. E o aluguel foi super valorizado e os Sátiros não têm mais condição de ficar lá. Então eles estão deixando e planejam ir para a Luz agora, onde é a atual Cracolândia. Eu anotei algumas coisas aqui para vocês que eu acho que é importante falar. Falar sobre o teatro veloz, que é o método que os Sátiros utilizam. Esse é um método que permeia todo o trabalho dos Sátiros e também as oficinas que os Sátiros fornecem. Inclusive, esse ano já abriu inscrições para atores iniciantes e aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre o método. Então,
não precisa ser iniciante, né? Mas pode ser iniciante ou ator que deseja conhecer um pouco mais sobre o método. O método é baseado na bioenergética e tem como foco trabalhar o imaginário do ator, esse sentido absoluto do ator como criador, também de trabalhar a sonoridade sem o uso da palavra racional e o teatro como ritual, o poder ritualístico do teatro. Essas são as três bases que permeiam o trabalho dos sátiros e eles têm inspiração em alguns mestres como Stanislavski, Meyerhold e Arthur. Então, além das oficinas, os sátiros trabalham com mais 3 projetos. Eles têm um projeto de cinema, e desse projeto de cinema, no início de 2013, foi lançado um documentário sobre as satirianas, que é um outro projeto dos sátiros, chama-se Satirianas, 78 horas em 78 minutos. Então, esse documentário, ele conta o que é, como funciona, com imagens reais, misturando com ficção, as satirianas. Alguém sabe o que é as satirianas? Que bom que vocês não sabem o que eu queria falar. As satirianas é como se fosse uma feira cultural. São 78 horas ininterruptas de apresentações artísticas, não só teatrais, mas de dança, de música, na própria Praça Roosevelt. Tem o Espaço dos Sátiros, conta com 2 salas de apresentações. E além disso, os espetáculos acontecem na praça também, e o público é quem decide o quanto quer pagar. Não existe um preço estipulado, o público decide o quanto eles querem pagar. E porque esse é o intuito de levar a arte a todos, não vou falar difícil, para todos, entendeu? Para todo mundo, inclusive para os usuários de droga que estão atrás, para que a arte possa tocar e modificar a vida dessas pessoas de alguma forma. Então, o espetáculo já contou com nomes renomados, nacionais e internacionais. E muita gente critica a participação de estrelas globais no espetáculo, que isso vai contra a proposta dos sátiros. E o diretor, o Ivan Cabral, ele justifica isso. O espetáculo precisou essa feira, esse projeto Satirianas, precisa desses nomes, infelizmente, para que possa ter a dimensão que tem hoje, para que possa ser renomado, para que tenha acesso à mídia, para que seja tão divulgado. As Satirianas hoje é um dos principais acontecimentos e eventos da cidade de São Paulo. E esse documentário que vocês podem assistir depois pode dar mais dimensão para vocês do que acontece lá, e tem uma fotinha aqui. Então, essa é uma foto da madrugada, que já são 78 horas ininterruptas, vai varando. A ideia para fazer as Satirianas aconteceu logo no início dos sátiros, no 3º ou 4º ano dos sátiros, quando eles ainda estavam no Teatro Bela Vista. Porque quando eles produziram o primeiro espetáculo que eu falei para vocês, que não é o primeiro espetáculo dos sátiros, mas é o primeiro de grande proporção, e é o primeiro que eles tiveram uma crítica importante, né, que é Sardes, baseado na obra do Marquês de Sades. Sardes, ou Noite com os Professores Imorais, que eu disse que dividiu a crítica, eles não encontravam lugar para apresentar o espetáculo. E aí é que eles ocuparam o antigo Teatro Bela Vista, que estava abandonado. Então o Sátiros ocupou lá para fazer o espetáculo e acabou fazendo a sua sede, onde eles ficaram até receber o convite para ir para Portugal. Que hoje não existe mais, é o antigo teatro que, enquanto o Sátiro estava, tomou conta, porque ele já estava abandonado, depois com a saída do Sátiro, realmente foi o fim do teatro. Além das oficinas, do cinema, das Satirianas, os Sátiros também tem um projeto chamado Sátiros Educação. Em que consiste esse projeto? Em apresentação de peças para crianças e adolescentes. O objetivo principal é ensinar aos jovens, desde pequenos, criança e adolescente, como eles podem se tornar cidadãos, aprender através do teatro. Então, é trabalhar o poder
de crítica e de observação dessas crianças e adolescentes através do teatro, por meio do teatro. Então eles apresentam peças e depois discutem aquela temática, e é sempre uma temática que fala diretamente para esse público, e é discutido com as crianças que vão colocar o seu ponto de vista, e dentro desse debate vão ampliar a sua visão de mundo em cima daquele ponto. Então, o Sátiros apresenta esses espetáculos em escolas, na maioria das vezes em escola pública. E mais um projeto do Sátiros é o Sátiros Empresarial, que já trabalhou com muitas empresas renomadas, entre elas a Coca-Cola. Então, consiste em oficinas para os funcionários, e o objetivo é trabalhar o poder de comunicação dessas pessoas, de comunicação e imaginação. Os principais setores é o setor de marketing e de atendimento ao consumidor. E o Sátiros trabalha com esse tipo de oficina, com jogos teatrais, trabalho corporal e de voz para esses funcionários. Então, um resuminho da história do Sátiros: o Sátiros tem 24 anos de existência. Nesses 24 anos tem 65 espetáculos, entre eles espetáculos de autoria própria e espetáculos renomados, como Prometeu Acorrentado, Romeu e Julieta. Desses 65 espetáculos, eles receberam